noite, queridas irmãs. Quantas saudades estamos de estar junto de vocês, reunidas, né? Podendo dar um abraço. Mas sabemos que agora, nesse momento, estamos ligadas de coração, né? E assim, nessa noite, eu queria saudar a vocês com um versículo, com uma palavra que eu acho muito preciosa, que está lá escrita em Mateus 6, os versículos 33 a 34, que é um alento ao nosso coração. E diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Que possamos repousar e descansar nessas palavras. E agora, vamos ter um momento de louvor. Água em vinho tornou
pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Assim como estamos, ainda queremos agradecer ao nosso Deus, que possamos curvar nossas cabeças. Querido e amado Deus, obrigada porque Tu és tão precioso, Tu estás conosco a cada dia, Senhor Jesus. Obrigada porque podemos contar contigo a cada momento da nossa vida, podemos colocar as nossas dificuldades diante de Ti, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, os nossos medos, Pai. Obrigada por ser esse Pai amoroso e cuidadoso, Senhor. Obrigada por cuidar das nossas famílias. Obrigada por tudo o que Tu tens feito. Senhor, queremos Te pedir de forma especial que Tu prepares os nossos corações para a palavra que vamos ouvir agora, Senhor Jesus. Que a gente possa guardar ela, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. E, Senhor, que possamos ser luz, Senhor, que possamos ser diferença nesse mundo, Senhor Jesus, que nos cerca. Fica conosco, Senhor, e nos guarde. Amém. Olá meninas, é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar também de experiências com vocês através dessa devoção hoje aqui no ABC. E eu vou começar colocando uma pergunta para vocês. Por onde começar? Por onde começar? Eu escolhi algumas histórias para compartilhar com vocês. E a primeira delas diz respeito a mim. Eu, desde bem cedo, na verdade, sempre estive em tratamentos, vamos dizer assim, tratamentos estéticos, dermatologista, esteticista, porque tinha uma coisa que sempre me incomodava bastante, eram as manchas que eu tinha no meu rosto. Já fiz uma série de tratamentos. Tenho certeza que vocês, ou pelo menos algumas de vocês, lembram de alguns desses eventos, porque eu nunca fiz questão de esconder isso também, e então muitas de vocês já me viram com a cara inchada por aí, ou com a cara descascando, né? Ou de repente totalmente branca de tanto protetor solar que tinha passado. Enfim, diversas situações, idas e vindas. Todo tipo de aplicação, todo tipo de procedimento, e fez efeito? Fez. Muitas das manchas sumiam, algumas são tão inerentes à natureza, na verdade, que elas estão lá e você aprende a conviver com isso. E uma das coisas que eu comecei a perceber nessas idas e vindas, nesse movimento de ir sempre de novo em busca disso, é que toda vez que eu chegava nesse momento de procedimento do dermatologista ou da esteticista, que eu sempre acabava repetindo a mesma frase. Então, apareceram outras manchas aí, desculpa aí, mas em parte disso é culpa minha, fui eu que mexi. E por isso manchas novas apareciam. Era minha interferência, na verdade, e essa foi a conclusão que eu cheguei, que era minha própria interferência que sempre de novo fazia com que essas manchas aparecessem. Eu percebi que isso dizia respeito ao controle. Eu tinha que trabalhar esse controle, na verdade, e com o contentamento. Não precisava necessariamente tirar as manchas, elas me atrapalhavam, elas me incomodavam, sim e não. Hoje, na verdade, eu sou muito tranquila com isso, me ficou bem relevante essa questão do controle. Nesse caso, um controle que eu não tinha, porque as manchas apareciam porque eu não controlava o suficiente para que elas
não aparecessem. Afinal de contas, eu mexia em situações do rosto e por isso as manchas voltavam. E lá estava eu fazendo tratamentos de novo para isso. Então a questão do controle é bem interessante nesse ponto. Uma segunda história que eu resolvi contar para vocês diz respeito a uma mulher que a história dela estava aí nas redes sociais, foi ela mesma que contou, ela teve um objetivo fim que não é o que eu vou levantar, eu vou só contar a história em si. Ela gostava muito de sequilhos. Sequilhos são aqueles docinhos, beijinho, a gente chama de beijinho, são dois biscoitinhos com uma gota de goiabada dentro. Essa é bem gostoso, eu gosto muito, na verdade, desse docinho. E ela gostava muito disso também, e tinha na padaria perto da casa dela. E toda vez que ela ia comprar, ela gostava muito, mas ela tinha algumas conclusões específicas. Ela achava, por exemplo, que se tivesse bem mais goiabada naquele doce, ele ia ser muito melhor. E que ela até achava o padeiro um tanto quanto muquirana, porque ele estava economizando goiabada naquele doce, ele podia dar uma melhorada. E com o tempo ela começou a comentar isso com o padeiro, com o pessoal que estava lá no estabelecimento, que se eles não podiam dar uma melhorada naquela situação, porque ela considerava que ia ficar bem melhor. Chegou um dia que ela passou por lá e o pessoal da padaria disse para ela: olha, fizemos uma leva do sequilho do jeito que você pediu, tá ali pronta, pode se levar. Ah, que alegria! Aí ela tava nas nuvens, porque finalmente então ela ia curtir aquele dia com os sequilhos do jeito realmente que ela gostava. E levou para casa, aquele momento especial, cafezinho gostoso, e mergulhou no doce. E primeiro que ela colocou na boca, ela pensou: ui, ficou doce demais. Não é a mesma coisa. Ai, enjoativo. Muita goiabada, muito enjoativo. Não foi legal. Bah, que pena, que furada. E passou. Aí, uns dias depois, ela passou na padaria outra vez. E o padeiro, o pessoal lá da loja, disse: olha, a gente fez mais uma leva ali pra ti. Do jeito que você pediu. Se tu quiser, pode levar também, porque foi daquele jeitinho que você pediu. E ela pensou: tá, eu vou levar, já que você fez pra mim, eu vou levar sim. Mas vamos combinar uma coisa aqui: não muda mais a receita. Do jeito que vocês faziam, o docinho era perfeito. Do jeito que eu sugeri, não ficou legal. Aquela receita não deu certo. Continuem fazendo como vocês faziam, que estava ótimo. Contentamento, né? Tentando dar o nosso jeitinho na história. Eu vou contar agora uma terceira história daqui a pouquinho. Primeiro eu quero entrar numa outra questão, um pouquinho da minha história. Mais um pouco da minha história, né? As manchas também já diziam respeito a mim. Mas antes eu queria entrar um pouquinho nessa questão comportamental. É bem interessante como como nós pessoas em geral, né? Reagimos quando alguma coisa nos desagrada ou quando ela não está de acordo com aquilo que a gente planejou. E isso diz respeito a pessoas e a situações. A nossa primeira tendência quando alguém não nos agrada é cortar essa pessoa. Ou quando uma situação não nos agrada, ou a gente corta, ou a gente começa a bolar um jeito de transformar essa situação. Tem muitos casos em que a gente não consegue cortar uma pessoa, por exemplo, do nosso círculo. Às vezes a gente não pode tirar fora, né? Ou eliminar uma situação da nossa vida, então a gente já começa o projeto de transformação. Tentando adequar as situações ao nosso jeito, para que seja perfeito como a gente imaginou, para que seja de acordo com o que a gente pensa,
para que seja de acordo com o nosso projeto, para que se encaixe dentro daquilo que a gente estipulou para aquela situação. Essa arte da transformação, essa tendência de mudar as pessoas, essa tendência de impor a nossa forma de pensar para os outros é uma tendência bem feminina, eu diria. As mulheres, em geral, eu estou me colocando como a primeira da lista, nós somos peritas nessa arte. Eu, por exemplo, a Suzane aqui. A Suzane é, por natureza, um ser bem controlador. Muito controlador. Eu acho que deve ser uma herança genética aí, porque tá enraizado. Tá profundo o negócio. Essa questão ali é bem eu. É bem Suzane. Acho que eu já passei um bom tempo da minha vida aí para poder admitir isso com tranquilidade. E eu considero que essa questão do controle, por exemplo, pode ser uma coisa muito positiva, mas ela também pode ser bastante negativa. Tem gente que acha que eu sou uma pessoa brava, por exemplo. Talvez porque eu seja firme, não sei. Brava eu não sou não, tá? Mas que eu gosto das coisas do meu jeito, isso você pode ter certeza, eu gosto sim. Então, falando um pouquinho, por exemplo, do meu casamento. A gente falou antes, né? As mulheres são peritas na transformação e muitas vezes o nosso marido é o nosso principal alvo. Às vezes a gente já começa cedo com isso, que a gente não consegue adaptar, a gente quer transformar. Então, como todo casamento, eu entendo pelo menos que seja natural isso, que todos os casamentos tenham momentos felizes e também aqueles momentos de tropeço, aqueles momentos, né, que são um pouco mais complicados de administrar. E eu acho que isso é bem natural no relacionamento, a gente na verdade cresce com tudo isso também. Mas o que eu acho interessante é que a gente tem uma tendência bem grande a esquecer os momentos felizes, vivê-los com certeza, foi muito legal e aquela memória passa. Mas quando se trata dos tropeços, os enroscos, né, como diz outra, a gente tem uma memória bem mais potente. Aquela memória de elefante que fica acumulando essa situação. Nós temos uma história e um baú de memórias com relação a isso. E toda vez que a gente entra num tropeço ou num novo tropeço, esse baú de memórias é uma oferta, na verdade, né? Uma oferta para a gente entrar em atrito e para dar complicadores. E às vezes a situação pode ficar bastante complicada por isso. Então, sem entrar em muitos detalhes, assim, de aprofundamento, eu posso contar para vocês que a situação aqui em casa, ela estava bem complicada, nesse contexto de convivência. Bem complicada. E a Suzane, sempre de novo, estava lá tentando dar o seu jeito de resolver a situação. Além desse desejo interno de resolver a questão, porque, né, estava nas minhas mãos resolver essa situação com toda certeza, tinha toda aquela questão, aquela pressão externa. Suzane, você está na igreja, você é o líder de um trabalho, então as coisas na tua casa têm que dar certo. Fica ligada aí, né, faz a tua parte. Assim, a minha história com Jesus, a minha história de vida de fé, ela é desde que eu sou pequenininha. Eu nasci dentro da igreja. Desde pequena eu fui educada, eu fui criada, fui apresentada para o amor de Jesus já desde cedo. Eu já aprendi a viver com isso. Eu tenho uma vida com Jesus desde muito tempo. Contava com Jesus para todos os quesitos da minha vida. Essa questão de dependência, de conversar com Jesus, de saber que Ele estava cuidando de mim, de saber que Ele estava perto de mim. Isso é uma coisa que era sempre muito óbvia, era sempre muito tranquilo para mim. Eu orava também sobre essas questões todas do meu casamento. E com o tempo eu fui entendendo que, assim, era aquela questão assim, eu orava, Deus me ajuda,
Daí do lado de cá eu já começava a calcular tudo, porque Deus ia responder minha oração, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então a minha parte aqui eu já estava fazendo também, né? Tá, ele vai responder minha oração lá e eu já vou movimentando os pauzinhos aqui, porque essa situação tem que encaixar, o que ele vai responder e o que eu preciso fazer, porque essa parte do casamento, essa parte de resolver o meu relacionamento, era uma responsabilidade minha, isso aqui estava comigo. Minha instância, minha situação. Ia enroscando, na verdade, cada vez mais. Ao invés da situação ir se esclarecendo, ela ia se enroscando cada vez mais, porque haja goiabada, né? Aquela tentativa de tornar a situação cada vez mais doce, de alterar a receita, na verdade, era uma tendência bastante forte nesse contexto e estava ficando cada vez mais enjoativo o negócio. Complicando muito, complicando demais. Eu tenho que contar para vocês que Jesus, ele teve uma paciência enorme comigo. E muito amor, com toda certeza. Até que eu entendi que o que ele estava tentando me explicar é que as minhas expectativas, as expectativas que eu tinha, não deveriam ser com as pessoas. Deveria ser com ele, com Jesus. Percebi então que, na verdade, eu tinha separado todo um processo, considerando que aquele processo dizia respeito a mim. Ele estava, na verdade, sob minha jurisdição, digamos assim. E, na verdade, não era isso que Deus queria de mim. Ele não queria que eu tomasse atitudes, que eu tivesse interesse em ficar alterando a vida dos outros. Ele queria que eu moldasse os meus desejos, os meus pensamentos, na verdade, em direção a Ele. E algumas coisas foram me ajudando nesse contexto. Essa questão das manchas, por exemplo, e a consciência de que quem fazia as manchas era eu, foi uma coisa que foi como se Jesus ficasse me dizendo lá, olha lá, Suzane, é você que está interferindo nesse processo. É você que está causando as manchas, né? Essa questão da receita, né? Eu orava sobre toda a história do casamento desde antes de eu namorar. E Deus, na verdade, ele também foi respondendo orações nesse quesito e ainda assim eu estava tentando alterar a receita. A Suzane movimentando toda essa questão. E por último, e que foi o ponto mais importante e o mais transformador, é que eu entendi que Deus estava me dizendo assim, Suzane, esse assunto é comigo que você tem que resolver. Não é com a outra pessoa, no caso, que a gente está falando, né, do casamento, mas nesse caso, nesse momento eu entendi que isso também não diz respeito só ao meu relacionamento direto, como eu estou usando como exemplo, mas também dizia respeito a outras pessoas, a outras situações que me cercavam. Toda e qualquer questão de relacionamento e de expectativa que você tem em outras pessoas, é com Deus que eu preciso resolver. E não com as outras pessoas. E não com o meu cônjuge nesse caso. Então, qual era a questão? Era entregar o controle sobre isso. Um controle que eu até já achava que eu tinha entregue em diversas outras situações. Mas a tendência de entrega que eu tinha antes era justamente a de entregar a outra pessoa para Deus. Ó, Senhor, ó, é essa situação aqui, ó, e eu sei que você pode, então resolve lá a questão. E não era com o outro, na verdade, que eu devia me preocupar. O versículo do meu casamento é o Salmo 37,4. Que a tua felicidade esteja no eterno, Ele lhe dará o que o teu coração precisa. E esse versículo ele começou a ter um novo significado para mim a partir desse momento, a partir dessa percepção de que a minha vida
tinha que ser trabalhada. É que entregar, na verdade, o controle sobre a minha vida e a forma como eu reajo às outras pessoas era o buscar, na verdade, Deus agindo na minha vida e não na vida do outro. Era entregar o controle sobre mim para Deus. A realidade é que eu não posso mudar o outro. Deus pode. Mas eu só posso mudar a minha vida. Eu só posso entregar o controle sobre a minha vida. E entregar o controle nesse sentido, nessa questão, diz respeito única e exclusivamente a mim e não ao outro. A partir do momento em que eu movimento a minha vida, Deus passa a agir de uma forma diferente no que diz respeito aos relacionamentos, através da minha vida. E outra coisa que ficou bem importante é que assim, a demanda de Deus no que diz respeito a mim, diz respeito à minha salvação. E não necessariamente aos acessórios que compõem a minha vida. As questões externas de sociedade, de sociabilização, de tudo. O cuidado de Deus para a minha vida diz respeito à minha salvação. E todo o resto diz respeito a acessórios. Acessórios que muitas vezes Deus usa, sim, para transformar a minha vida. Assim como as pessoas que estão ao meu redor. Deus usa também as pessoas que estão ao meu redor para transformar a minha vida, mas esse entendimento tem que partir de mim. E não não o contrário, né? Porque daí a gente pensa, não, mas Deus quer me usar para transformar aquela pessoa. Esse é um contexto invertido, porque Deus quer transformar a minha vida. O que Ele vai fazer com uma outra pessoa diz respeito àquela pessoa e Deus, e não o contrário. E muita coisa da minha vida passou a mudar a partir desse entendimento. O meu comportamento, a minha forma de pensar. A partir daí eu não tive mais expectativas em pessoas. Isso foi bem importante. Que a minha felicidade, a busca, na verdade, pela minha alegria, ela passou a se concentrar em Deus. E a partir desse momento, e não por causa disso, eu entendo isso de uma forma bem clara, que isso não é um toma lá da cá, não é porque a gente entregou alguma coisa para Deus, que Ele agora tem a obrigação de nos reverter isso em dados positivos, não é isso que eu entendo. Mas a partir do momento em que eu mudei o meu comportamento, em que eu mudei a minha forma de entrega, a minha forma de confiança no que eu sabia que Deus poderia movimentar, mas que Ele passou a movimentar em mim e não em outras pessoas, a partir desse momento as coisas foram se encaixando e foram se ajustando e foram se movimentando de uma forma muito interessante. E com o tempo, obviamente não na semana seguinte, obviamente tiveram muitas conversas, obviamente tiveram muitas movimentações, muitos exercícios, mas Deus foi agindo com toda certeza, e eu posso testemunhar para vocês uma série enorme de pequenos milagres que foram acontecendo e foram equilibrando o relacionamento e também a nossa família e a situação como um todo. E o aprendizado foi enorme nesse sentido, e hoje a gente pode também colher as bênçãos de Deus nesse contexto. E eu queria contar para vocês ainda que definitivamente não é uma decisão fácil. Entregar o controle para Deus nesse sentido é uma decisão diária,
é um exercício, na verdade, constante, é uma busca constante, inclusive, porque a nossa tendência é justamente sempre de novo puxar para si, então continua tendo tropeços nesse contexto, mas é aquele momento em que a gente pode olhar e dizer, opa, não é comigo, tô aqui me incomodando, mas espera aí, é Deus no controle. Então, Senhor, tá aqui de novo, eu não consigo fazer nada, não sei fazer nada, Tu controla aqui a minha vida dentro daquilo que eu preciso fazer, ou daquilo que eu preciso pensar, ou daquilo que eu não preciso fazer. E toda essa movimentação em busca, na verdade, de manter o controle da minha vida nas mãos de Deus tem sido uma alegria, eu posso dizer, uma alegria, porque essa entrega traz paz e traz alívio. Alívio porque eu não preciso mais transformar a vida de ninguém, porque é Deus que está no controle. Eu não preciso mais resolver diferenças no que diz respeito a outras pessoas, eu não preciso mais interferir na vida de outras pessoas para transformá-las em situações diferentes. Isso é uma questão dessas pessoas com Deus. Não sou eu mais que tenho que fazer isso. Isso é um alívio bastante grande, é uma coisa bem interessante. E eu queria então dizer que talvez o que te incomoda é uma coisa diferente da minha, que talvez a tua dor, a tua dificuldade, ela seja diferente da minha, e eu acredito que as pessoas têm história diferente. A tua história não diz respeito a mim. Ela é um assunto teu com Deus. Mas eu quero te incentivar a encontrar Deus nesse assunto que te incomoda, nessa entrega, que você possa descobrir alívio na entrega do controle desse teu problema para Deus, dessa tua ansiedade, disso que você está pensando nesse exato momento, porque você sabe onde aperta o teu calo, só você sabe. Deus no controle da minha vida e das situações que me cercam, elas significam que o docinho está bem distribuído e com um sabor perfeito. E que para isso continuar assim é só eu não ficar mexendo na receita, porque a receita de Deus é perfeita. E para terminar, eu queria deixar ainda uma palavra que ela sempre me marcou bastante, mas quanto a esse assunto justamente, ela me marcou mais, se tornou mais profunda. E ela diz assim, lá em Filipenses 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, é o Paulo falando isso, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O interessante é que esse texto ele foi escrito por Paulo aos Filipenses, focando justamente duas pessoas que estavam em conflito lá em Filipenses. Então ele tem um significado bem interessante também nesse contexto. Enfim, um pouquinho das minhas experiências para vocês. Eu desejo realmente que Deus abençoe vocês e que vocês também possam descobrir em Deus a alegria de poder entregar o controle
e depois disso viver em contentamento. Joia? Meninas, um beijo e que Deus abençoe todas vocês. Então, queridas, mesmo à distância, né, a gente quer estar próximo de você. Se você tem qualquer problema, qualquer dificuldade, não deixe de nos contatar. Nos chame no grupo, lá no privado, e a gente quer estar junto com você. Desejamos, então, a vocês uma boa semana e até a próxima, num próximo programa. Beijos!